Certo? Nós agora endereçamos as nossas saudações aos nossos internautas, pessoas que nos acompanham a partir das suas casas, locais de trabalho, e agradecemos então o calor desta audiência. Marcamos hoje a nossa presença no seu canal, o canal de eleição, a partir de Nacala Porto, a primeira zona econômica do país. Transmitimos hoje a segunda edição do programa Opinião Pública. Hoje nós vamos discutir acerca do atendimento nos hospitais de Nacala Porto, mas também acreditamos que o ambiente que se vive em Nacala Porto talvez caracteriza um pouco por outras regiões do país. Por isso, queremos convidar assim, caro internauta, a deixar o seu comentário logo abaixo deste vídeo, para que também possamos compreender como é que se vive na sua comunidade, como é que se caracteriza o atendimento nos hospitais na sua comunidade. Portanto, este é o tema, lançado está o nosso debate. Vou aqui, logo de partida, deslocar ao representante do Comitê Distrital de Humanização. Este grupo é quem garante com que os serviços de atendimento sejam defendidos, ou seja, o utente do hospital é defendido pelo Comitê Distrital de Humanização. Este comitê que vela pelas condições, tanto de higiene, este comitê vela pelas condições de atendimento, o profissionalismo de todos os profissionais da saúde. Eu passo aqui a repetição, mas é importante que nós possamos ouvir ao membro do Comitê Distrital de Humanização. Vamos perceber como é que está o atendimento nos hospitais de Nacala Porto. Como é que nós olhamos para esta parte? Primeiro, seu nome. Muito obrigado. Meu nome é Pedro Francisco Abusabe. Sou representante do Comitê de Humanização Hospitalar a nível do distrito. O que eu quero dizer com isso? Somos ele de ligação saúde e comunidade. Significa que levamos que é da comunidade para a saúde e da saúde para a comunidade. Exato. Sim. Dizer que nós estamos aqui na Nacala Porto, estamos a trabalhar em todas as unidades sanitárias. O nosso trabalho como Comitê de Humanização é de ajudar a nossa comunidade, é de ajudar também o provedor de saúde na unidade sanitária onde estava fazendo os trabalhos. A nossa tarefa vamos na comunidade, fizemos a auscultação, aquilo que é o nosso atendimento na unidade sanitária, e voltamos para a unidade sanitária, também interagimos com o provedor de saúde, aquilo que nós conseguimos, que ouvimos na comunidade em relação ao atendimento nas unidades sanitárias a nível do distrito. Exato. No entanto, como é que olha, qual é a sua opinião em relação ao atendimento nos hospitais? O nosso atendimento nos hospitais é um atendimento bom. Um atendimento bom. Por quê? Porque quando nós entramos na comunidade, como eu acabei de dizer, quando entramos na comunidade, a comunidade sempre dentro estão a ser atendidos. Se alguém foi atendido mal na unidade sanitária, nós procuramos saber como é que foi atendido, quem é a pessoa, o nome, e se não conhece o nome, perguntamos a data e a hora que foi atendido, que é para nós perseguirmos a escala de serviço e, se possível, conhecermos quem é essa pessoa que não atendeu bem, mas nós acreditamos que o nosso atendimento é bom. Exato. Sim. Vamos, ofereço o microfone, vou ainda fazer alguma questão para o outro membro aqui do Comitê Distrital de Humanização. Vamos compreender como é que o atendimento nos hospitais acontece em Nacala Porto. Obrigado. Chamo-me Augusto Raimundo. Em relação ao atendimento, caracterizo eu como positivo porque o próprio gente nos hospitais
reflete alguma coisa. O que acontece é que vamos encontrar dificuldades nas farmácias, porque os medicamentos não têm sido suficientes em relação ao número que temos agora na cidade. Então, o medicamento recebe-se hoje e menos de uma semana acaba, porque somos muitos e o medicamento tem sido pouco. Então, essa é a dificuldade que temos, mas em relação ao atendimento, tivemos dificuldade no princípio, havia dificuldade disto, daquilo, mas agora, depois deles entenderem qual é a missão do Comitê de Manutenção num hospital, está tudo agora conforme. Então, está a assumir que, ao nível dos hospitais, há situações de falta de medicamentos. Nem sempre, só que não demora a acabar. Sempre recebemos, mas por causa da demanda, logo então acaba cedo. Há muita demanda. Há muita demanda. Então, logo que os pacientes chegam aos hospitais, os medicamentos acabam. Sim, acabam porque primeiro o número que contamos com pacientes. Sim. Por exemplo, nós temos muitos clientes que estão aqui. Exato. E esses também são contados desses mesmos medicamentos. Sim. Porque no princípio, nos tempos atrás, o medicamento que recebemos hoje era suficiente para fazer face à comunidade. Mas o que está a acontecer agora, com essa movimentação, então o medicamento não tem sido suficiente. Perfeito. Muito obrigado. Eu ainda volto para si, para o desenrolar do nosso debate, para conversarmos. Agora, eu quero dar aqui o representante da Direção Distrital da Saúde, Mulher e Ação Social, para caracterizarmos em naquela ponto como é que tem sido o atendimento ao nível dos hospitais, se algumas reclamações que têm sido levadas a cabo pela população têm chegado à direção distrital, como é que conseguimos resolver? Há bem pouco tempo ouvimos um membro do Comitê Distrital de Humanização a dizer que tem havido situações de falta de medicamentos, mas é por conta da demanda, isto é, há muita gente a precisar do meio paracetamol. Então, se formos a partir no meio e dividirmos por igual, às vezes não chega. Concorda com esta afirmação? Bem, boa tarde a todos e a todos os ouvintes. Estamos por Flávio Sene, responsável da repartição de saúde da comunidade a nível do distrito. Bem, hoje estou na situação que o membro da humanização coloca, que é a insuficiência dos medicamentos e algumas unidades sanitárias. Como ainda bem ele melhor explicou, o erro de ligação que o setor de saúde tem com o Comitê de Humanização e com gestão nas unidades sanitárias é para, na verdade, juntos verificarmos aquelas que são as situações no quais podemos ter dificuldade, tanto como nós, área da parte de saúde, e tanto como na parte comunitária. Queria apenas explicar que o setor de saúde, desde a recepção dos medicamentos, os membros do Comitê de Concessão estão lá presentes para vivenciar a quantidade no qual está a receber. Exato. Isto estamos a falar do depósito do medicamento. Depois desse medicamento sair para as unidades sanitárias, também os membros do Comitê de Humanização daquela unidade sanitária estão lá para receber, para saber qual é a quantidade dos medicamentos que eles receberam naquela sua unidade sanitária. E no final, também tem a parte que é da abertura dos kits, onde eles também, no dia que o técnico da farmácia diz que, olha, hoje é o dia que nós vamos abrir o nosso kit, solicita novamente a eles para verificar a quantidade dos medicamentos que existem. Claro que eles, como são comunitários, não conhecem qual é a quantidade, mas, no entanto, o próprio kit já traz a listagem de cada medicamento que lá existe e a sua quantidade. E eles fazem a contagem física dos frascos e o técnico vai dizer que os medicamentos previamente que tinham que aparecer neste kit estão todos eles completos e eles fazem uma ata onde vão ser assinados pelo diretor da unidade sanitária, o responsável da farmácia, assim como os membros do comitê de humanização. Isso certifica que esses medicamentos já chegaram a um bom ou nas mãos da unidade sanitária, assim como da comunidade. E a partir dali passa a ser usado o seu normal. No entanto, como ele estava a explicar, que há momentos que tem havido a déficit de medicamentos, não são todos. Os nossos medicamentos da forma essenciais, que são os medicamentos essenciais, têm estado sempre
disponível, porque fora dos medicamentos que aparecem via kit, que me refiro, tem outros medicamentos que aparecem via clássica. A via clássica são os medicamentos essenciais que não estão dentro daquele kit, que apenas aparece de forma em caixas. O kit já vem a quantidade dos medicamentos, mas tem outros que vêm em caixas, alguns xaropes, alguns outros medicamentos e que estão fora. Então, a unidade sanitária, estando em situações que o medicamento que eu tenho pode não fazer, faz até o final do mês, até no momento que eu recebo, eles já são obrigados a fazer uma requisição de emergência, como se chama, para o depósito citado de medicamentos, onde eles vão fazer a aquisição desses fármacos. Se também o depósito dos medicamentos distrital não existir, ele também usa os outros níveis para os seus superiores, que estamos a falar agora do nível provincial. Mas nesse momento, temos estado estável em termos de questões de medicamento das nossas unidades sanitárias. Como ele dizia, temos a demanda e todas as pessoas, na sua maioria, têm estado a sair a 100% com os medicamentos. É normal alguém ir numa unidade sanitária e sair sem medicamento, independentemente da sua doença e do nível de unidade sanitária onde a pessoa foi. Porque é normal ir numa unidade sanitária pequena, estamos a falar, num centro de saúde, por exemplo, no CFM, é um posto de saúde, o tipo de medicamento que ele vai receber pode, se calhar, o técnico ver que eu posso fazer essa receita, mas esse tipo de medicamento não é do meu nível, porque em termos da prescrição dos medicamentos, tem um nível de prescrição. A partir do agente de medicina, o técnico, o enfermeiro, o médico e o especialista. Então, cada um tem seu nível e pode existir que, olha, eu posso... ou até posso prescrever o medicamento que está aqui, mas que aqui na unidade sanitária não posso. Então, tem que haver aqui uma negociação, eu como técnico, com a minha paciente. E a pessoa diz, não, pode me passar, posso procurar se posso conseguir esse medicamento numa outra farmácia, provavelmente a pessoa poderá ter. Mas caso não, daqueles que estão nas nossas unidades sanitárias, felizmente nesses dias não temos recebido as queixas de alguém que tenha a sua receita e ir à farmácia e não encontrar o medicamento. Doutor, no entanto, como é que avalia o nível de atendimento ao nível dos hospitais de Nacala? Fez aqui uma descrição, mas vi que baseou-se apenas na questão de fornecimento de medicamentos. Existem outras áreas, não só a farmácia, existe a área da consulta, os bancos de socorro, a maternidade, a pediatria, a urgência, banco de socorro neste caso. Como é que avalia, como alguém que representa aqui o setor distrital da saúde? Bom, em termos do atendimento dos pacientes, dos utentes nas nossas unidades sanitárias a nível do distrito, para mim acho estar melhor, estar a melhorar cada vez mais. Exato. Por que estou a dizer que estar a melhorar? Porque, como já falamos, os colegas acabaram falando, no que não dá certo com um determinado técnico, se atende mal, automaticamente já tem alguém que está lá perto para dizer, não está nos atender bem. Estamos a falar dos membros do Comitê de Humanização. Nesse momento nós temos em 11 unidades sanitárias, no total das 13, 14 unidades sanitárias que nós temos, porque as outras a unidade sanitária 3 são postos de saúde e, em algum momento, outros privados, e outro é um centro de saúde militar, onde as nossas ações quase ficam divididas, e a maior parte são para os próprios militares, apesar que eles atendem uma parte da nossa população. Então, essas unidades sanitárias, o nosso atendimento, ainda nós não incluímos essa parte de comitê de humanização. Mas para aquelas que já têm, que acabei de me referir, nós temos aqui as pessoas que sempre colaboram conosco, e tudo que seja algo de mau atendimento facilmente também é identificado, e a pessoa vai se colocar a queixa. Temos os números de telefone em todas as unidades sanitárias, temos as caixas de reclamações, onde qualquer um que se sentir o não melhor atendido e possa escrever. E algumas unidades sanitárias temos até o gabinete de utente, onde depois a minha colega poderá melhor explicar. Então, nesses todos os locais, todos nós estamos abertos quando chegar numa unidade sanitária e se sentir que não foi atendido como deveria ser, e a pessoa se dirigir para aquele local
para poder fazer a sua queixa. Então, no entanto, nós não temos os registros, porque poderia classificar numa outra situação, se tivesse um registro que diz que são tantas pessoas que já vieram fazer a queixa, alegadamente não ser atendido da melhor forma. O enchente é maior, como os colegas falaram, e nessas situações que cada um, quando chega, mesmo o último a chegar, quer ser prioritário. Então, estando prioritário e o número do pessoal que nós temos não sendo suficiente para satisfazer o número das pessoas que vêm para as nossas consultas é relativo. Pode chegar, porque estou aqui há 1 hora, há 2 horas, então estou a atender mal, mas supostamente o colega que está lá está a fazer todo o seu máximo para fazer o atendimento. Doutor, muito obrigado. Queria mesmo pedir a palavra da colega do gabinete do UTEMP. De janeiro a esta parte, quantos casos o gabinete já atendeu do ponto de vista de reclamação? Muito boa tarde, obrigada pelo convite. Eu chamo-me Lorice Mussa, sou assistente social e sou a responsável do gabinete do UTEMP do Hospital Geral de Nacala. Exato. De janeiro até então, nós tivemos uma média de 30 casos. De reclamações. Infelizmente, no meu ponto de vista, este número é muito baixo. Sim. Para aquilo que é o tamanho e a dimensão do hospital. Acredito eu que acabamos tendo este número pela falta de coragem de algumas pessoas. Exato. E pela desistência também de seguir o caso por parte de alguns utentes. É mulher, acredito que já deve ter passado por isso. Existem mulheres que dizem que na maternidade, para se ter o parto, para fazer o parto, há uma taxa que se cobra, não é? Segundo algumas mulheres com quem nós conversamos, o nosso canal conversou, dizem que quando uma mulher nasce, uma menina, a taxa é de 500 meticais, mas quando nasce um rapaz é de 1000 meticais. Não sei, das reclamações que já recebeu, este dado consta? Infelizmente consta. Das cobranças ilícitas. Exatamente. Sim. Infelizmente consta e por causa desta situação nós já tivemos uma expulsão de uma funcionária. Nos últimos tempos não tem constado no nosso livro de reclamação. Exato. Ouvimos nos bastidores, né? Mas é meio complicado dar seguimento a um caso que é disputado nos bastidores, uma vez que nós temos meios de denúncia. Exato. Nós temos os livros de reclamação, nós temos as caixas de reclamação, nós temos as linhas telefônicas do diretor do hospital, por exemplo, do diretor clínico, da diretora distrital, do meu próprio número. E as pessoas, infelizmente, não sei por que motivo, se calhar têm alguma represária, né, por parte dos colegas, acabam não aproximando. Sim. Perfeito. Eu voltarei mais para si, para discutirmos mais estas situações de reclamação, porque vamos perceber, talvez na segunda parte, ou ainda mesmo nessa primeira parte, que tratamento tem sido dado a estas reclamações. Portanto, nós temos aqui 2 comentadores residentes, são os donos da casa. Vamos aqui dar a palavra para, a partir deles, percebermos qual é a opinião deles, não é? Afinal de contas, este programa é opinião pública, então cada um expressa aquilo que lhe vem à alma e segundo a sua experiência do dia a dia. Vou começar mesmo com o Dr. Guedes Bargueiro. Doutor, diga-nos qual é a sua justiça daquilo que tem acompanhado sobre o atendimento nos hospitais. Qual é a sua opinião? Bem, a princípio, cumprimentar aos meus caros colegas aqui presentes. Sim. E aos internautas e todos aqueles que nos assistem dos canais que aqui temos. Sim. A princípio, dizer que esse tema é desafiador. Atendimento nos hospitais. E eu fui escutando aqui atentamente aquilo que foi a explanação dos meus antecessores. Sim. E eu esperava ouvir alguma coisa de diferente. Sim. Mas o que eles disseram enquadra-se realmente naquilo que é a situação atual. Atendimento nos hospitais, outrora, foi um tema bastante discutido e debatido. Sim.
por conta das reclamações que nós ouvimos a todos os níveis e em todos os canais possíveis. E a minha maior preocupação era relativamente à maternidade. Sendo a maternidade aquela parte do hospital que nós entendemos ser um pouco mais sensível, porque estamos a dizer que geração de vidas, ou as mulheres têm a oportunidade naquele exato momento de trazer ao mundo mais uma vida, mais um ser humano. Exato. E quando ouvimos que essas mesmas mulheres foram mal atendidas, naturalmente que aquilo choca com todo e qualquer ser humano. Exato. Okay. Mas percebi também que não sei se foi por causa da sensibilização ou então por conta das políticas que têm sido mais fortes, que nos últimos anos, ou seja, do ano passado ou antepassado para cá, esse atendimento foi melhorando. Exato. Eu digo isto com conhecimento de causa. Sim. E parece-me que os profissionais ganharam consciência ou então revisitaram. Digo revisitaram porque eles já têm aquilo que é o Código de Ética e Conduta profissional. Exato. E foram reparar mais para a parte humana. Porque em algum momento esqueciam-se um pouco disto, mas atenção, não são todos. Claro que no meio de tantos profissionais há aqueles que são honestos, que cumprem com as suas obrigações como deve ser, mas já existem também aqueles que esquecem a parte humana e olham mais para a parte material, as cobranças ilícitas. E propiciam ou criam condições para que tenham dividendos, ou proveito mesmo não sendo necessário. Então, estes ali são os que minam ou mancham aquilo que é a camada profissional de saúde. De referir que a situação melhorou, ou vai melhorando a cada dia, mas, no entanto, se nós fizéssemos uma sondagem, vamos encontrar que existem também alguns focos que não foi dirimido, ou então não foi ultrapassado na totalidade. Agora, referente àquilo que é a parte de medicamentos, distribuição, que os colegas também disseram aqui, realmente existe esse problema. Sim. Mas que eu penso que é um problema que pode ser ultrapassado a partir do momento em que se faz um levantamento das necessidades e busca-se alocar número, quantidade, espécie e, acima de tudo, aquilo que é a necessidade para os utentes. Sim. Vez há que os utentes vão para o hospital, eles são prescritos uma medicação, mas a farmácia não consegue responder. Exato. Se calhar até na sua totalidade, uma vez e outra tem um, mas outro não tem. Sim. E nós olhamos para a condição daquele utente ou daquele paciente que não tem como ir à farmácia privada. E se nós olharmos para os pressários, a tabela que é estipulada pelo MISAL, que é o Ministério de Saúde, através dos Serviços Nacional de Saúde, não é? Então, o que acontece é que um paracetamol que no hospital público nós pagamos uma taxa simbólica de 5 meticais, a farmácia pública vai requerer ou vai solicitar em função da origem ou fabrico do mesmo paracetamol. Se nós olharmos para o Azevedo, que é o português, custa acima de 100 meticais, uma carteira de 10 comprimidos. Mas se olharmos para o indiano, que é o mais acessível, oscila nos 15, 20 meticais, uma carteira. E depois, como nós dissemos também que a qualidade dita o preço, também nos cria uma outra indagação, ou seja, uma questão, será que esse de 15 meticais tem o mesmo efeito que aquele de 100 meticais? Naturalmente que não, porque a qualidade também ditou o preço. Agora, de forma mais simples, clara, é que a saúde digamos, a parte que, assim, a semelhança da educação, são os ministérios ou as áreas mais propensas a serem criticadas. Sim. Por conta da demanda ou da procura que a população tem para com esses serviços. Exato. Então, olhando para aquilo que é o slogan do próprio Ministério, que o nosso maior valor é a vida, então os profissionais devem procurar exercer as suas funções com zelo e com responsabilidade. Para corresponder àquilo que é realmente o slogan. Exato. Mas quando acontecem casos de gênero em que há desvios de comportamento, Sim.
Então aí chama aquilo que é a atenção dos utentes para uma apreciação negativa daquilo que são os serviços. Eu, há pouco, fui para o hospital, não tem nem 2 semanas, e admirou-me como fui atendido. Foi um domingo e constatei que o atendimento estava muito bem organizado. Mas não vou deixar de frisar, há oportunistas, mesmo que não haja necessidade. A pessoa que me atendeu, não quero aqui fazer acusações, mas estou a referenciar aquilo que me aconteceu, que só deveria me passar aquilo que nós chamamos de receita, não? A ficha, no atendimento. Como quem diz, recebeu, depois tirou os dados e encaminha ao técnico ou ao enfermeiro que está a atender. Ele procurou criar condições para a corrupção. Mas o meu posicionamento fez com que aquele profissional ficasse com receio. E chegou a me perguntar se eu era colega. Porque o que ele fez? Perguntou-me se eu não queria ajuda. Em que sentido? Ele poderia me facilitar a ter um contato rápido com o médico ou com o enfermeiro. Mas para tal, ele queria alguma coisa. O dito refresco. Eram que horas? Era de manhã, 11 horas. Então, eu perguntei, mas como queres me ajudar? Não, mas posso te ajudar a ter com o enfermeiro ou o médico para... Eu disse, não, a situação não é tão grave assim. Como vê, são sintomas de malária, ainda dá para aguentar. Então, ele olhou para mim e ficou com receio. Mas é colega? Eu disse, sim, somos colegas. Não sou da saúde, mas sou dos funcionários do Estado. Okay? Então, pronto, ele recuou. Então, são essas situações que mancham, na verdade, o sistema, quando na verdade não são todos. E veja que fiz a fila, não precisei de ajuda nenhuma. E não precisou de subornar? Não precisei, portanto, eu estou muito atento, não há suborno. Aliás, há vezes que nós temos que também culpar as pessoas, porque onde há suborno, pode não ser coação, mas também há uma colaboração. Quando eu não aceito, não sou obrigado. Quando eu inicio, a pessoa concorda, então temos que culpar também a outra parte. Então, a ser assim, tive o atendimento tranquilo e em menos de 30 minutos tive resultado, porque foi um teste rápido. Fui à farmácia, somente a farmácia que me deixou com outra dúvida. Era um farmacêutico com mais de 15 utentes ali, mas cada utente levava sensivelmente 15 minutos para ser atendido. Por quê? Uma receita. Uma receita. Então, fui descobrir que o meu compatriota, o farmacêutico, não tinha os pacotes plásticos para pôr lá os comprimidos. Para cada utente, ele tinha que dobrar o papel A4 para fazer aquele pacote para pôr os medicamentos. E aquilo lhe roubava mais tempo. Então, é uma questão que devemos reportar. Provavelmente a direção do hospital deixou passar ou não teve informações, não foi reportado, não é? Mas é preciso reparar essas situações. Tinha lá o paracetamol, tinha lá o cotrimoxazol, tinha lá tudo que me foi receitado, mas levei mais tempo do que devia. Por quê? Porque o farmacêutico não tinha aqueles plásticos, aquelas saquetas para pôr lá. Para cada utente ele tinha que rasgar um papel A4, fazer aquela dobra e tudo, e depois aquilo precisa de um jeito, ok? Doutor, muito obrigado pelas palavras que partilhou aqui, a sua experiência no atendimento. Vou mesmo pedir para passar o microfone para o doutor Felipe Jamal, para podermos ouvir dele qual é a experiência, ou o que ele entende sobre o atendimento nos hospitais ao nível de Natal Porto. Obrigado pela palavra. Chamo-me por Felipe Álvaro Jamal. Assim, hoje vim comentar um assunto sobre atendimento público nos hospitais. Primeiro, frisar que ouvi com eloquência satisfatória que o colega acabou de diagnosticar. Referindo ao atendimento nos hospitais, primeiro temos que ver a formação dos próprios profissionais. Por que digo a formação? Durante a formação, como é que entraram até esta profissão que estão a exercer? Como é que entraram para o emprego ou para a formação? A formação até chegar ao emprego. Até chegar ao emprego, exato. Vamos à situação do país. Sim. No meu ponto de vista,
O problema está na formação até a empregabilidade. Exato. Primeira coisa, o ser humano tem que ter amor naquilo que ele vai fazer. Em Moçambique já não existe amor. Ok. As pessoas estão a trabalhar por alguma coisa, ou um chamamento. Então aqui no meio sempre vamos ter problemas no atendimento. Por quê? Nesse caso, trabalhamos para ter algum rendimento. O rendimento que sofreu alguma ruptura atrás. Queremos recuperar a nossa ruptura. Imaginemos, a nossa formação custou-nos um valor para a entrada da formação. Sim. Então, nós quando vamos num setor qualquer, primeiro não vamos reparar o setor, vamos reparar os investimentos. Sim. Este é o primeiro ponto. Em seguida, o que o colega acabou de referir, eu entendo que no distrito estamos a melhorar, sim, o atendimento. Sim. Estamos a melhorar em que sentido? Em Moçambique estamos a ter uma explosão demográfica. O crescimento populacional é um dos fatores dos enchentes dos hospitais. E se formos a entender, as doenças é uma catástrofe que não se planifica. Simplesmente o Ministério tem uma reserva, um estoque, uma tolerância que podemos ter algumas doenças, mas amanhã podemos ter uma doença acima do estoque. Podemos chegar nos próprios centros hospitalares, encontramos uma ruptura. E o que a sociedade pensa não é que o Ministério planifica. Aqui está o desencontro das informações. O que nós, como sociedade, pensamos, entendemos que quando chegamos aos centros hospitalares, temos que encontrar todo tipo de medicamento. Qualquer atendimento que nós... Então, o que acontece? Nas zonas urbanas, a maior parte das pessoas vivem lá. Sim. Nas zonas rurais, as pessoas saem de lá para viver nas zonas urbanas. Então, existe maior aglomerado neste centro e, por isso, temos várias rupturas nos hospitais. Frisar que o Ministério faz o seu máximo, mas só que a demanda social é maior. Esse é o meu ponto. Mas olha, diga-nos uma coisa, doutor. Foi aqui colocada a questão da demanda, não é? O crescimento demográfico, o aumento da taxa de natalidade do nosso país, mas também está a questão da resposta por parte do Ministério da Saúde ou da Direção Distrital da Saúde, o órgão que está aqui representado no programa. Será que não é falta de políticas de alinhamento ou de atender? Ou seja, se eu sou responsável por um setor, tenho que ter a capacidade de estudar o ambiente interno, assim como externo, e fazer uma conjugação para que as minhas responsabilidades não sejam questionadas. Será que não está a faltar esta parte, na sua opinião? Olhando a parte de gestão, sempre a primeira coisa que alguns líderes mundiais exigem é a educação. Primeiro, educamos a nossa sociedade. Por que falamos da educação? Se a nossa sociedade conhecer o que é gestão, por exemplo, se o governo planifica daqui a 2 meses aumento demográfico de 200 crianças, pode aumentar a mais, porque tem pessoas que nascem e não registram essas crianças. E a não registrar cria uma ruptura, porque a nossa sociedade ainda é analfabeta. Nesse caso, tem pessoas que ainda o governo não conhece que existe. Que não conhecem, então, essas quando aparecem com doença, então cria o déficit no Ministério. Okay. E isso precisamos de criar, como criou-se algumas entidades, alguns atores sociais, precisamos de reforçar, criando uma motivação nessas pessoas. Muito obrigado. Estamos aqui a debater o atendimento nos hospitais. Hospitais de Nacala Porto, hospitais talvez de outras regiões do país. No entanto, nós vamos agora ao intervalo, vamos dar espaço aos nossos companheiros, os nossos colaboradores, os nossos parceiros, aqueles que sustentam este programa. No entanto, vamos para o intervalo para darmos espaço às publicidades. Até já, não saia daí,
nós temos muito mais para discutir acerca do atendimento nos hospitais na segunda parte. Até já! Una Mídia, um canal do cidadão. Quer denunciar alguma injustiça? Quer reportar uma irregularidade no seu bairro? Ou precisa da cobertura da equipa da Una Mídia no seu evento? Ligue-nos através do 87 17 07 230. Una Mídia, a visão do desenvolvimento. Está a visitar a cidade de Nacala Porto e deseja alojamento para se sentir à vontade como se estivesse em sua casa? Estamos aqui para o seu atendimento. Prestamos serviço de restaurante e bar. Temos ainda espaços para eventos como casamento, batizados, aniversários, baile de estudantes e muito mais. Contacte-nos através de 87 46 84 42 0. Estamos localizados no cruzamento da estrada que dá acesso ao Hospital Geral de Nacala. Somos Complexo Kwanza. Depois do interregno, regressamos para a segunda parte do Opinião Pública. Esta que também é a segunda edição. No entanto, só vale lembrar que estamos aqui a discutir, a refletir acerca do atendimento nos hospitais de Nacala Porto. Acredito também que seja o mesmo ambiente que se vive em outras regiões da província, assim como do país, no geral. E cada internauta é já convidado para fazer o comentário, para deixar o seu comentário, a sua opinião sobre como é que tem sido o atendimento no hospital da sua comunidade, no seu distrito, na sua zona, na sua província e aqui no país também como é que acha. No entanto, nós voltamos aqui para irmos um pouco a fundo sobre esta discussão. Na primeira parte, cada um dos convidados, dos participantes deste debate, fez a sua análise, segundo a sua opinião. Aqui fizemos uma análise para deixar ficar aquilo que é o atendimento. Agora eu vou começar com o membro do Comitê de Humanização, Comitê Distrital. Vamos aqui percebermos ao nível da comunidade. Como é que as pessoas olham para os hospitais? Porque muitas das vezes temos dito que as pessoas não gostam de ir ao hospital. As pessoas preferem ir à clínica ou preferem tomar o medicamento em casa sem ir no hospital. Qual é a sua ideia? Por que isso está acontecendo? Por que as pessoas não gostam de aproximar dos serviços de saúde? Bom, penso eu que nós, como comitê, como acabei dizendo no princípio, que nós estamos a fazer sessões nas comunidades. Debate. Sim, sim. Ok. Fazendo sessões nas comunidades, aquilo que chama também auscultação comunitária, não é? Então, essa auscultação comunitária é aquilo que nós vamos para lá para irmos trazer aquilo que é o problema da comunidade. Exato. Mas nunca cruzamos um membro da comunidade que nos disse que eu não gosto de ir a uma unidade sanitária. Nunca cruzamos. Exato. Não é? Nunca cruzamos também um membro da comunidade que diz que eu não gosto de medicamentos da unidade sanitária. Nunca cruzamos. Somente há lamentações nos medicamentos, não é? Que não chegam. Que não chegam. Mas também dizer que se os nossos medicamentos não chegam, nós temos que saber que temos 4 vias para o nosso distrito. Sim. Porque o nosso distrito é um distrito muito alvo. Temos via marítima,
termina por Nacala, via terrestre, termina por Nacala, via ferroviária, termina por Nacala, e via aérea, termina por Nacala. Exato. E essas pessoas dotas, quando entram em Nacala, eles não aparecem com um kit da zona deles para cá. E para além disso, a nível do país, sim, como o nosso distrito é um distrito muito procurado, a nível do país, está a cair Nacala. E medicamentos recebem de acordo com a estatística de cada distrito, o número populacional. sim. Se os nossos medicamentos aparecem com o nosso número estatístico do distrito, significa que essas 4 vias que eu referi me suportam os meus medicamentos. Nessas reuniões comunitárias, quais são as dificuldades, as principais dificuldades que as comunidades apresentam quando se reúnem? Não, é a questão de medicamentos. É só medicamentos? É só a questão de medicamentos, porque o nosso medicamento, como eu estou a explicar agora, sim, que não chega, porque estatística de naquela velha, Mussurili e Memba, vão os medicamentos de acordo com aquela estatística e chega para eles, até vir a outros medicamentos virem encontrar, antes de acabar. Enquanto nós, não demora, porque é consumido por outros distritos, outras províncias. E digo, a nível do Interlândia, que é na parte de outros países, que entra por Nacala. Não é? Então, quando as pessoas saem dos seus distritos para visitar Nacala, já que Nacala é um distrito apetecível, sim, as pessoas não transportam consigo kits de primeiros socorros. Não. Acabam indo para o hospital, de Nacala, criam engarrafamento, sim, a população local já não tem esse espaço de poder ser atendida como devia ser. Isso. É sua opinião. Muito obrigado por estas palavras. Eu peço este microfone. Vamos aqui passar para o outro membro do Comitê Distrital de Humanização. Vamos perceber aqui consigo, em poucas palavras, como é que as pessoas se sentem em relação ao atendimento. Já que vocês fazem essa ligação, não é, entre o setor da saúde e a comunidade. Como é que as pessoas se sentem quando vão ao hospital? Peço que carregue essa mensagem e transmita aqui para o nosso público. Obrigado. As pessoas se sentem bem porque uns tempos atrás era preciso obrigar as pessoas a ir ao hospital. Tinha aquilo que chamamos de automedicação, mas com o nosso envolvimento na comunidade, explicar quais são os perigos. Então as pessoas estão a aderir nos hospitais. Sim, já estão Há uma confiança da população em relação há uma confiança, exato, há uma confiança. Perfeito. Há uma confiança. Perfeito. Sim. Que trabalho vocês fazem para encorajar as pessoas a continuarem a confiar no setor da saúde? Como dizia o meu colega no princípio, nós somos elo de ligação entre a comunidade e a unidade sanitária. Sim. O trabalho que nós estamos a fazer é de sensibilizar ambas partes. Sensibilizamos a comunidade para aderir nos hospitais e sensibilizamos também os profissionais da saúde para atender melhor os pacientes. Então esse é o nosso trabalho, velar os dois lados. Sim. Os casos de não atendimento, cobranças ilícitas, da sua parte como membro do Comitê Distrital de Humanização, nunca passou por essas situações? Já estão na lixeira. Estão na lixeira? Sim, já houve isso aí, havia essas reclamações, mas depois de, como eu dizia, depois do nosso envolvimento, depois de explicar, depois de fazer perceber às pessoas, então deixaram de fazer. Como dizia o doutor aqui, no meio de uma população, no meio de uma comunidade, existem aquelas pessoas que são incorrigíveis a partir de casa. Sim. Essas pessoas podem existir alguns indisciplinados, mas não porque é lei ou são orientados pelo Ministério da Saúde. São poucas pessoas que, se calhar, não estou a dizer que existem, só podem existir esses indisciplinados, como existem apenas nas nossas casas. Okay. Muito obrigado. Agora, nós já aqui conseguimos perceber que de todos que aqui comentaram, eu consegui anotar 2 pontos que caracterizam o atendimento nos hospitais. A primeira questão é a insuficiência dos medicamentos e a segunda questão é o mau atendimento.
A doutora Eunice falou aqui que o setor dela, o gabinete do utente, de janeiro a esta parte, já atendeu 30 reclamações. 30 pessoas já aproximaram a expor algumas situações de insatisfação. No entanto, também acredita que este número pode ser pouco, olhando por aquilo que é o comportamento das pessoas. Algumas podem ter vergonha, outras podem ter medo, outras não conhecem as vias para canalizar esta reclamação, mas eu queria fazer uma questão sobre esses 30 casos. Qual foi o tratamento do seu gabinete? Desculpa, vou tentar corrigir um bocadinho. Exato. Os utentes não conhecerem as vias, eu penso que não seria adequado. Perfeito. Uma vez que nós temos o Comitê de Humanização, primeiro, Sim. que é o elo de ligação realmente entre a comunidade e a unidade sanitária. Se o utente tem receio de chegar a nós, pode entrar via o Comitê de Humanização. Sim. Dentro do Hospital Geral, por exemplo, tem um gabinete de humanização. E no recinto hospitalar tem também membros fáceis de serem identificados. A circular pelos corredores, pelas enfermarias também. Sim. Relativamente à questão que me fez, nós tivemos casos de expulsão, tivemos casos de repreensão pública, tivemos casos em que o hospital teve de fazer devolução de um técnico que era de uma outra instituição, veio prestar apoio ao hospital, e por causa desta má conduta, e o hospital não participa com essa situação, acabou fazendo a devolução para a sua proveniência. Sim. Exato. No entanto, eu queria que voltássemos aqui a falar, não é? Se a pessoa aparece no seu gabinete do utente, no comitê de humanização, pode responder a humanização, também pode só responder a partir do departamento que lhe convém. Como é que conseguimos proteger a identidade da pessoa que está a queixar, que está a apresentar a denúncia? Para evitarmos aqui aquela represália, se por exemplo eu denuncio um médico e amanhã vou apanhar também uma injeção com esse próprio médico, corro o risco ali. Exato. Anteriormente havia dividendos canais, né? Sim. Querendo ter pessoalmente com alguém da vem, vem ao gabinete, apresenta a situação em que o setor decorreu, sabendo escrever, preenche no livro de reclamação e sugestões, não sabendo, nós escrevemos pela pessoa. Sim. O que é que nós trabalhamos com a escala de serviço? Por exemplo, o colega falou de uma situação que ocorreu no domingo. O que é que eu fiz enquanto ele falava? Eu simplesmente anotei a hora, o dia que sucedeu e o setor. E já sabe quem vai serviço nessa hora. É muito fácil trabalhar com a escala e perceber quem estava a trabalhar, o que terá acontecido e por que esta pessoa procedeu desta maneira. Exato. Desejando o tempo, nós podemos pôr frente a frente com o colaborador. Sim. Mas por questões de segurança, porque nós, querendo como não, sempre voltamos ao hospital. Exatamente. Nós acabamos, com base na escala, trabalhando com esta pessoa, confirmando no setor que essa pessoa trabalhou e explicamos que não há denúncia no dia X, que diz isto. Procuramos ouvir do funcionário o que realmente terá acontecido. Se existirem pessoas que trabalharam neste dia com este colega, este funcionário, procuramos ouvir a eles também, se terão acompanhado esta situação. Muito bem. Obrigado, doutora Loris. Eu tenho feito uma confusão em relação ao seu nome, mas pronto, obrigado por me corrigir. E nós vamos aqui irmos para o representante da Direção Distrital de Saúde e Mulher e Ação Social. Vamos mesmo ouvir a ele em relação a esta situação de falta de medicamentos. Será que o setor não pode criar políticas
não é, para responder a esta demanda. Se, por exemplo, numa sociedade ou num bairro, Martelene, por exemplo, nós lá temos, é um exemplo, temos 120 mil habitantes. E o setor da saúde já sabe que este número de habitantes pode crescer daqui a tantos anos, não é? Então, neste período, enquanto a população cresce, nós temos um atendimento a fazer, temos serviços a prestar, temos produtos a fornecer, temos medicamentos a entregar. E como é que podemos criar políticas para atender esta demanda, no sentido de que não haja pessoas que faltem um paracetamol, que faltem um quartem, por exemplo? Bem, muito obrigado. Na verdade, as políticas sempre existem. Sim. Nós, na saúde, temos o setor da área de panificação e sempre, anualmente, nesse momento, eu até há dias estive com um colega de panificação e ele estava a fazer as projeções para o próximo ano. E não essas projeções que são para questões técnicas, números, aquilo que é estatística que nós temos dito, mas já houve planificação a nível do distrito, onde todos os setores, cada um tinha que fazer seu plano, aquilo que poderia ser. E ele olha mais a questão das projeções, de crescimento populacional. Sim. Então, e esses números sempre acontecem. Estou a falar do nível do distrito. Sim. Então, tem acontecido e manda-se para aquilo que é a nível provincial. E se for a ver, se nós estarmos a usar essas políticas, se voltássemos a 3 anos, 5 anos atrás, tenho a certeza que hoje nós estaremos aqui a dizer que, olha, há alguma coisa que está a melhorar. Sim. Não estaremos a falar isso. Estaríamos cada vez mais a dizer que a situação, em vez de melhorar, está cada vez mais pior. Sim. Mas estamos aqui está a melhorar porque tem estado a acontecer alguma atividade de planificação daquilo que é os medicamentos que o setor de saúde tem que ou crescer nesse ano, o próximo ano não será assim. E na situação do uso ou das unidades sanitárias, que até refere daquelas pequenas, está a falar de Martelene, até muitas vezes nós não temos tido grandes problemas. Grande problema temos tido na área urbana, onde a densidade populacional cada vez mais é maior. Está a crescer. Está a crescer. Sim. Se o meu colega dizia que, olha, aqui é na cidade onde as pessoas procuram os serviços, onde as pessoas aparecem, na verdade, quando eles vêm, não vão para Martelene. Ficam aqui na cidade. Ficam aqui na cidade. Exato. E o hospital onde eles já têm ir é o hospital distrital, é o centro de saúde urbano, é o Ntupaia, é Matabo, que são as unidades sanitárias que estão ao redor. E as outras políticas que nós temos usado, que a cada unidade sanitária que recebe os medicamentos e ter menos rotação, usa menos na sua área geográfica, na sua unidade sanitária, tem havido isso uma devolução para o depósito através de uma guia de remessa, em que este depósito vai realocar nas unidades sanitárias com maior consumo, que nesse momento são essas que estão dentro da cidade. E o hospital acaba ocupando em primeiro lugar. Esse hospital não recebe kit por aquilo que é a sua natureza, porque os medicamentos que estão no kit não faz daquilo que é o nível do hospital. Ele apenas recebe os medicamentos que aparecem via clássica, olhando o nível das pessoas que fazem a prescrição, o tipo de patologia que vai para ali. Normalmente nós vamos, eu estou a dizer que eu fui para uma consulta, se que estava com uma sintomatologia de malária. O normal ele nem podia ir para o AKGN, tinha que ir para um centro de saúde. Só na situação que o centro de saúde tivesse as limitações terminadas, aí já fazia a transferência, porque nós estamos a falar de uma unidade sanitária de referência, não só da região, como sabem, mas sim de todas as unidades sanitárias do distrito. Não é para levar lá casos de uma simples mordedura, uma ferida para fazer penso. Sim. Mas o governo, olhando essa demanda das pessoas, abriu essas portas. Exato. E faz todos os tipos de atendimento. Claro que em termos de penso que refere, só pode ser na primeira hora, o primeiro contacto. Né? Alguém teve um fermento, pode ir lá, vai ser atendido, mas depois vai lhe passar um papel que diz, vai para a unidade sanitária mais próxima.
é lá onde vai fazer o penso que for necessário. Então, na verdade, em termos dessas políticas, como o Ministério de Saúde no distrito não está fora, está a seguir, mas como ouviu da própria população. Ouviu da própria população, os representantes. E ninguém vai dizer que já é limite, já não pode entrar ninguém. Porque esse também das movimentações é um direito, as pessoas sabem o que é que vão procurar, é uma cidade que está desenvolvida, que a procura das oportunidades é maior. Então não vamos limitar as pessoas que não virem procurar suas oportunidades porque os medicamentos que entram podem não chegar. Não. E por estas razões que quanto distrito, e nós temos uma alerta iminente que temos já rotado alguns medicamentos e fazemos as requisições de emergência a nível provincial. As pessoas nem precisam de nos escutar os motivos. Sabem que é um distrito desenvolvido em que, se calhar, nós todos vivenciamos, em termos da densidade populacional, a estimativa que tem se feito de 5 em 5 anos, há um colega que estava a dizer, se calhar pode não trazer a realidade. Porque o senhor, como está lá a fazer um inquérito para trazer a realidade da população, se na minha casa não me encontrar, não há de voltar mais, porque você quer atingir a sua meta em 30 dias para terminar com todo o processo. Sim. Aquelas casas, você não sabe quantas pessoas nós vivemos naquela casa. Exatamente. Aquelas pessoas que estão lá em Janca, como referia na Machamba, que já saíram daqui, estão lá na Machamba, podem não estar inclusos nessa parte do registro. E no final, se vamos estimar as pessoas, somos mais ou menos a 235.800 alguma coisa a nível do distrito. Mas esse número pode ter que tenha ultrapassado. Doutor Flávio, como é que fazemos a correção de questões comportamentais? Falamos aqui da questão do mau atendimento, situações de cobranças ilícitas. Como é que o setor encontra formas de corrigir? Bem, como setor de saúde, primeiro, aquilo que foi a própria política que o Ministério adotou foi de nós, deixa-me mesmo dizer o nome mais vulgar, termos alguém que nos vigia, nós como profissionais. Sim. E essas pessoas que nos vigiam, estamos a falar do comitê de congestão, que estão lá, nós já procuramos um espaço geográfico para eles estarem acomodados, eles fazem a escala de rendição para eles poderem verificar. Sim. Na verdade, não dormem lá, porque não são funcionários, sim, não são pagos por nenhuma unidade sanitária ou numa parte do Estado, e não deixa que eles façam suas atividades. Por isso que tem essa escala, que eu voluntariamente que para hoje posso ir lá para apresentar, verificar o que está a acontecer. E passa por todos os setores de atendimento. Na parte da maternidade, claro, não vai o homem, mas temos também as mulheres que também se dividem para verificar o que está acontecendo naqueles locais. E nós, como a parte da saúde, temos feito aquelas reuniões com funcionário, como falavam os colegas sobre aquilo que é a ética, a deontologia profissional, que cada um de nós como um profissional já teve isso na escola. Temos aquilo que é a leitura daquilo que são as normas que regem o funcionamento no aparelho do Estado, que tem se dado nas unidades sanitárias quando nós estamos a fazer as nossas supervisões. Temos feito até as rondas noturnas, tanto dia como direção distrital, na situação para nós chegarmos lá, verificar, primeiro, se o funcionário está lá no local, segundo, se está no local, como é que está a atender as pessoas, e quando nós chegamos lá, vamos verificando, consultando o utente, cumprimentamos, saudamos, auscultamos como é que estão sendo atendidos, se alguma coisa não está bem, nós vamos interagir com nossos colegas, que olha, aqueles que estão ali são seus irmãos, são seus pais, é tudo a família. Então, o sentimento que você tem, e tem que levar esse sentimento, você como pessoa, para aquelas pessoas que você está a atender. E não só, como a colega dizia, que tem havido aquelas queixas, reclamações, até falou de algumas expulsões, daquelas situações que passam dos limites, em que já tem provas das situações, tem havido até, em termos, já temos algumas expulsões. Como distrito, nós perdemos, infelizmente, a três colegas neste ano. Tivemos uma expulsão no Centro de Saúde na Herenque, e tivemos no AKGN uma enfermeira e também um agente de serviço, por se envolver e se comprovar que, na verdade, houve esse mau atendimento dentro da instituição. Isso tudo, pelo menos, aproveita-se ou vai-se ao conselho de desencorajar aquele que tinha ainda essa vontade de estar a fazer um mau atendimento.
Dizia ali o colega que questões da formação, porque pode estar de trás, eu não vou contra a ele, porque isto são questões pessoais. É uma opinião dele. É uma opinião dele. Sim. Mas se falarmos de questões pessoais, nem todos os funcionários que eu já estou a trabalhar, se calhar todos foram formados num instituto privado, se formos a ver que há essa situação de pagamento. Aqueles que foram formados num instituto do Estado, em que você, quando chega lá, não tem o pagamento e tem recebido até inclusive o material estamos a falar de cadernos, canetas que você vai usando naquele local, e tem as refeições internamente que também não contribuem no momento que esteja no lar até terminar. Isso não é só questão do nós como profissionais da saúde, se calhar o colega também da área de educação, existe, não agora que tem muitos outros privados, mas aquele que é do Estado, pode existir as mesmas situações em que o Estado custeia toda aquela circunstância que está ligado para a parte da formação. Muito então, obrigado, o que está em causa mesmo é questões comportamentais, sim. Não questões de eu devolver o dinheiro no qual acho que fiz a concurso e preciso de devolver desse dinheiro, porque não sei como é que poderia ser. Muito obrigado, doutor, pela sua contribuição. Estamos em momentos finais, mas eu vou pedir aqui um comentário de forma resumida, os nossos comentadores residentes. Como é que nós interpretamos, por exemplo, as situações em que um paciente prefere ir ao Hospital SETA ou prefere ir ao Hospital 25 de Setembro em detrimento do Hospital Urbano, aonde está próximo à sua residência? Por exemplo, alguém que vive em Morupelã, está lá no centro de saúde de Morupelã, mas tem uma preferência em um hospital um pouco distante da sua casa. Como é que nós interpretamos? Eu faço essa questão porque exatamente no princípio deste ano deparei-me com uma situação em que 3, 4, 5 mães não conseguiam vacinar os seus filhos, aquela primeira vacina após o nascimento, porque o distrito não tinha vacina, não é? E depois as pessoas iam deslocando de Nacala até a cidade de Nampula à procura desta vacina, porque se a criança crescesse até ultrapassar a sua idade, poderia correr este risco. Mas então eu faço a questão, como é que nós interpretamos tendo pacientes que preferem uma unidade sanitária em detrimento da outra, que se calhar está mais próxima da sua residência? Em poucos minutos vamos fazer uma capacidade aqui de resumo para irmos no encerramento, porque estou a receber o sinal da produção de que o nosso tempo está quase a esgotar. Bem, respondendo à questão aqui colocada, Sim. Já se antevê praticamente aquilo que seria a resposta. Exato. É mesmo questão de preferência, mas esta preferência também é associada provavelmente a questões de qualidade de atendimento. Isso é óbvio e indiscutível, na medida em que temos um paciente que digamos, vive próximo de uma unidade sanitária, mas prefere deslocar-se até uma distância para ser atendido numa outra unidade, seja ele de nível como o Hospital Geral de Nacala, ou então uma outra unidade que se calhar está distante da sua residência. Sim. Então, isto justifica-se essencialmente pelo nível de qualidade de atendimento. Eu, pessoalmente, faço isso. Eu moro próximo a uma unidade sanitária, se calhar 2 ou 3 minutos. Sim. Mas eu vou ao Hospital Geral de Nacala em detrimento de ir à unidade sanitária que está mais próxima da minha residência. Então, deve-se ao atendimento, primeiro, mas também àquilo que é o tamanho dos serviços lá prestados. Ou seja, temos lá vários departamentos, várias áreas. O que não temos na unidade sanitária, que provavelmente poderia ser mais prático e fácil. Exatamente. Dependendo também da hora e o dia de semana. Sim. Muitas vezes vamos por essa razão. Então, respondendo de forma mais simples, tem a ver com a qualidade dos serviços e o nível dos serviços lá prestados. Muito obrigado, doutor Felipe Jamal. Vamos ao seu comentário. Como é que interpretamos pacientes ou situações em que pacientes preferem uma unidade sanitária em detrimento da outra, que se calhar está mais próxima à sua residência, mas prefere
gastar um pouco mais de tempo, um pouco mais de esforço, combustível, transporte, para chegar a um ótimo hospital. Como disse que o tempo já nos foge, Sim. E a pergunta é extensa, mas vou responder de uma maneira mais curta. Resumida, sim. Vou resumir. Agradeço. Simplesmente vou terminar dizendo que atendimento não é só medicação. Sim. A motivação do próprio paciente com relação ao utente também é um atendimento. Perfeito. Termino por aí. Muito obrigado, doutor. Então, essas são as palavras que nós ouvimos aqui dos nossos convidados para este programa. Eu faço mesmo esta questão porque exatamente sou jornalista de profissão e há muitas situações que nós já acompanhamos no dia a dia, as situações de atendimento. Por exemplo, eu dei aqui um exemplo do hospital ou da unidade sanitária de Mahelene. Mahelene é um hospital em que já recebemos várias denúncias. Por exemplo, os profissionais, não estou a queixar os profissionais de Mahelene, mas prontos, preferem começar atendimento a partir das 10, 11 horas e até às 13 horas já estão a fechar. Então, as pessoas que são atendidas neste período deixam muito a desejar. Por quê? Porque as bichas ou a fila é maior e as pessoas são atendidas em um curto espaço de tempo que talvez não chega a se cobrir de forma integral. Portanto, foi assim que nós discutimos sobre a qualidade do atendimento nos hospitais de Nacala Porto. E não só, é provável que, caro internauta, tenha situações similares na região onde vive, na comunidade onde está. No entanto, não está proibido de fazer o seu comentário, deixar aí nos comentários abaixo deste vídeo aquilo que é a sua opinião, a sua experiência no que diz respeito ao atendimento. Nós ficamos por aqui, prometemos voltar pela semana com mais um tema da atualidade para podermos debater aqui na opinião pública. Tchau, tchau e fique bem.